E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu gravei a resolução de algumas questões que apareceram nas últimas edições do Enem de um assunto muito importante que é o de funções e reações inorgânicas. Vamos lá para a aula? Bom pessoal, vamos lá. O mármore, rocha metamórfica composta principalmente por carbonato de cálcio, é muito utilizada como material de construção e também na produção de esculturas. Entretanto, se peças de mármore são expostas a ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais, ela sofre algum processo de desgaste, caracterizado pela perda de massa da peça. Então, o que acontece, pessoal? Nas grandes cidades, queima-se combustíveis, tá? Na forma dos carros, das indústrias, etc. Alguns desses combustíveis têm enxofre, por exemplo, na sua composição. Na queima desses combustíveis, acontece a produção de trióxido de enxofre, entre outros gases, tá? Só que esse trióxido de enxofre reage com a água da chuva, produzindo ácido sulfúrico, por exemplo, tá? O que faz com que a água da chuva caia mais ácida do que o normal. A água da chuva já é naturalmente ácida, mas através de um processo como esse que eu descrevi, por exemplo, ela fica mais ácida. E aí, quando eu tenho uma escultura lá embaixo, vamos supor que essa escultura aqui seja de carbonato de cálcio, o ácido sulfúrico reage com carbonato de cálcio e desgasta esse material. Tá? Nesse processo é produzido, por exemplo, nessa descrição que eu estou fazendo aqui com vocês, é produzido água, CO2 e um outro sal, que nesse caso é o sulfato de cálcio. Então, à medida que o processo vai acontecendo, vai desgastando a peça de mármore. Tá? Antigamente, em lugares com invernos rigorosos, as pessoas acendiam fogueiras dentro de uma sala fechada para se aquecerem do frio. O risco do uso desse recurso ocorria quando as pessoas adormeciam antes de apagarem totalmente a fogueira, o que poderia levá-las a óbito, mesmo sem ocorrência de incêndio. Gente, o que acontece nesse caso é o seguinte, vamos lembrar aqui. A combustão, ela pode ser completa ou ela pode ser incompleta. Na combustão completa, se eu tenho um combustível formado por carbono, hidrogênio e oxigênio, ou por carbono e hidrogênio, quando a combustão completa acontece, o combustível reage com O2 e produz CO2 mais água de forma genérica. Agora, quando a combustão é incompleta, pessoal, quando a combustão é incompleta, que é o caso descrito pelo processo da questão, o combustível reage com O2 e aí produz monóxido de carbono mais água. Por exemplo, esse é um tipo de produto produzido a partir de uma combustão incompleta, tá? E então, esse CO que foi produzido nesse processo que eu acabei de descrever com vocês, esse CO ele é extremamente tóxico para o ser humano. Então, o risco associado à situação, como está descrito nessa questão, é por causa dessa toxicidade do monóxido de carbono. Ok? Questão 3. Um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a poluição atmosférica. Chaminés altas lançam ao ar, entre outros materiais, o dióxido de enxofre, SO2, um óxido, que pode ser transportado por muitos quilômetros em poucos dias. Dessa forma, podem ocorrer precipitações ácidas em regiões distantes, causando vários danos ao meio ambiente e chuva ácida. Essa é uma questão antiga, tá, gente? Então, aqui o Enem ainda cobrava essas questões de alternativas, tá? Mas o que importa é o seguinte. Bom, SO é um óxido molecular que, quando reage com a água, forma um ácido, tá? E o ácido, ele degrada alguns materiais, principalmente aqueles que são formados ou por carbonato de cálcio, e aí tem, por exemplo, mármore, por exemplo, pedra, sabão, tá? E o ácido também pode reagir e degradar metais, dependendo do tipo de metal, tá bom? Então, essa questão é só para vocês associarem
o ácido reagindo com esses dois tipos de materiais, ok? Questão 3. Realizou-se um experimento utilizando-se o esquema mostrado na figura para medir a condutibilidade elétrica de soluções. Foram montados 5 kits, contendo cada um 3 soluções da mesma concentração, sendo uma de ácido, uma de base e outra de sal. Lembrando, né, pessoal, que soluções aquosas de sais e bases solúveis em água, né, obviamente, elas são condutoras de corrente elétrica, né, e de ácidos, obviamente, também. Tá? Então aqui, qual dos kits analisados provocou o acendimento da lâmpada com brilho mais intenso? Bom, a gente tem que ter o ácido mais forte, a base mais forte e o sal mais solúvel, tá? Aí a gente vai ter isso maximizado. Beleza? Então aqui, gente, eu já vou excluir os ácidos fracos. Eu vou analisar a solução 1 primeiro e excluir os ácidos fracos. Lembrando que para saber a força dos ácidos, basta pegar o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Se esse número der 2 ou 3, o ácido é forte. Se der 0 ou 1, o ácido é fraco e moderado, tá? Com isso, eu já vou excluir o 1, né? Eu já vou excluir o 2, apesar disso o ácido fosfórico tem uma certa força. Nesse contexto eu já vou excluir, e aí eu fico com as 3 alternativas posteriores, tá? Aí é o seguinte, pessoal, eu tenho aqui já o NaOH, que é uma base de metal da coluna 1A, que geralmente é uma base forte. E o NaCl, que é um sal muito solúvel. Então essa aqui vai ser a resposta, já é com certeza absoluta, tá bom? E os outros casos formam compostos, em alguns deles insolúveis, o que justifica a pouca solubilidade elétrica das soluções. Questão 5. Grandes quantidades de enxofre são lançadas na atmosfera diariamente na forma de dióxido de enxofre, como decorrência das atividades industriais e de queima de combustíveis fósseis. Pessoal, mais uma questão que fala que os óxidos de enxofre, né, por exemplo, o SO2 e o SO3, ao reagirem com a água, formam ácidos, e esses ácidos aumentam a acidez da chuva, tá? Mais uma questão. Questão 6. Muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. Um desses poluentes reage quando em contato com o oxigênio e a água da atmosfera, conforme as equações químicas, tá? De acordo com as equações, a alteração ambiental decorrente da presença desse poluente intensifica mais uma vez, gente, intensifica a chuva ácida, pois é exatamente a equação que mostra para a gente a formação dela, da chuva ácida. Está agravando esse fenômeno. Questão 7. A soda cáustica pode ser utilizada. A soda cáustica, gente, é o hidróxido de sódio. Pode ser utilizada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem em sua composição o hidróxido de sódio, que é uma base, tá? Como principal componente. Além disso, de algumas impurezas. A soda normalmente é comercializada na forma sólida, composto iônico, mas que apresenta aspecto derretido quando exposta ao ar por um certo período. Isso, gente, porque o sólido, soda cáustica, vamos supor que tem um pratinho com soda cáustica, ele vai absorvendo a umidade do ar e vai, digamos assim, dissolvendo nessa umidade que ele vai absorvendo, tá? Então, letra A, a resposta. Questão 8. Os calcários são materiais compostos por carbonato de cálcio que podem atuar como sorventes do dióxido de enxofre, um importante poluente atmosférico. As reações envolvidas no processo são a ativação do calcário por meio de calcinação e a fixação do SO2, com a formação de um sal de cálcio, como ilustrado pelas equações. Ele quer saber qual sal de cálcio que é formado e é muito simples, pelo seguinte. Bom, aqui a gente forma o SO3, tá? Então esse aqui, ó, forma SO3, tá? E aqui a gente tem o óxido de cálcio. Aí tem várias formas de fazer esse processo, tá, gente? Eu vou fazer de uma forma que talvez fique mais óbvia para todo mundo, tá?
Se eu juntar esses dois, eu vou formar aqui o CaSO4, que é a resposta, tá bom? Tem uma outra forma que é adicionar água nesse, e aí vai produzir, nesse caso aqui, desse segundo, CaOH2, e nesse aqui vai formar H2SO4, e aí eu monto a neutralização ácido-base nesse processo, tá? Que vai dar CaSO4 mais 2H2O. Também dá para fazer assim, tá bom? O mármore é um material empregado para revestimento de pisos e um de seus principais constituintes é o carbonato de cálcio. Mais uma vez, gente. Na limpeza desses pisos com solução ácida ocorre a efervescência. Pessoal, toda vez que falar que tem um sal de carbonato ou um sal de bicarbonato, um dos dois, por exemplo, carbonato de cálcio é um sal de carbonato, bicarbonato de sódio é um sal de carbonato. Toda vez que falar em sais de carbonato e sais de bicarbonato e falar que tem um gás, o gás é CO2. Isso aí já pode guardar, tá bom? A formação frequente de grandes volumes de pirita em uma variedade de depósitos minerais favorece a formação de soluções ácidas ferruginosas, aqui por esse processo, tá bom? E aí ele pede como que eu posso corrigir essa acidez. Mais uma vez, colocando uma coisa básica, tá? Porque se o negócio está ácido e eu preciso corrigir a acidez, eu tenho que colocar alguma coisa com características básicas, melhor dizendo. Então aqui eu vou colocar um sal de características básicas. Os tubos de PVC, material organoclorado sintético, são normalmente utilizados como encanamento na construção civil. Então tem lá o PVC. Ao final da sua vida útil, uma das formas de descarte desses tubos pode ser a incineração. Nesse processo, queima o PVC e libera-se HCl gasoso, cloreto de hidrogênio, dentre outras substâncias. Assim, é necessário um tratamento para evitar o problema desse poluente. Por quê? Porque isso aqui é um ácido forte, né? Então, não é legal ficar lançando esse ácido na atmosfera. Entre as alternativas possíveis para o tratamento, é apropriado canalizar e borbulhar esses gases provenientes da incineração. Então, ao invés de jogar isso na atmosfera, eu jogo esse gás dentro de uma solução que vai neutralizar esse ácido. Essa é a ideia, tá bom? Então, pessoal, qual que é o contexto? Se eu tenho uma solução aquosa e eu tenho água de cal é o óxido de cálcio dissolvido na água. Aí eu vou ter a chamada cal hidratada, que é uma base, e a base neutraliza o ácido, simplesmente assim, tá? Então, se queimar o PVC e jogar na atmosfera, produz HCl gasoso, que não é bom. Consequentemente, para evitar a proliferação, a expansão desse HCl gasoso, joga na água de cal, porque é uma solução básica, ok? Ácido muriático ou ácido clorídrico comercial é bastante utilizado na limpeza pesada de pisos para remoção de resíduos de cimento. Então, imagina, eu tenho um piso e para limpar o piso eu estou usando o ácido clorídrico ou ácido muriático. Tá bom? É isso. Sua aplicação em resíduos contendo quantidades de carbonato de cálcio, então imagina que eu tenho um piso de mármore. Resulta na liberação de um gás. Sai um gás. O gás, toda vez que falar em carbonato, sal de carbonato, o gás que sai é sempre CO2, tá bom? Então eu sei que vai sair CO2, tá? Resulta na liberação de um gás. Considerando a ampla utilização desse ácido por profissionais de limpeza, torna-se importante conhecer os produtos formados por seu uso. Então, pessoal, a fórmula do gás citado, CO2. Então, eu já elimino aqui a letra D e a letra C, tá? A fórmula do gás citado. E um teste que pode ser realizado para confirmar sua presença, respectivamente, são: a gente usa o teste com hidróxido de bário, tá bom, pessoal? Porque nessa reação
do CO2 numa solução com hidróxido de bário forma o carbonato de bário, que é insolúvel em água. Por exemplo, aqui, o que acontece é o seguinte: o hidróxido de bário significa dizer que a solução vai ter íons bário 2+, tá? Ou melhor dizendo, vou fazer diferente para ficar mais claro. Então vamos pensar assim, ó. O CO2 na solução aquosa vai formar H2CO3. Por quê? CO2, óxido molecular reagindo com água, forma um ácido H2CO3, tá? O H2CO3 reagindo com a base, ácido mais base, vai produzir água mais um sal. Para sabermos qual que é o sal produzido aqui, olha, o ânion aqui é o carbonato, CO3 2-, e o cátion é o bário 2+. Então, o sal produzido aqui, ele é o carbonato de bário, tá bom? E balanceando essa equação, vai aparecer um 2 aqui na frente, tá? Para balancear a equação. Bom, então o que acontece? O gás é o CO2. E para a gente evidenciar que produzir o CO2, basta borbulhar o CO2 numa solução de hidróxido de bário. Por quê? Porque ao borbulhar a solução, o CO2 no hidróxido de bário, vai formar carbonato de bário que é insolúvel e aí vai precipitar no fundo do recipiente. Questão 13. Com o aumento da acidez, com o aumento da demanda por alimentos, ele fala dos alimentos aqui e fala que o solo está ácido, tá? O solo está ácido. Para neutralizar o excesso de ácido, ou eu uso uma base, ou eu uso um óxido de características básicas, ou eu uso um sal de características básicas, tá bom? Esse é o tipo de questão aqui direta, tá? Porque ele fala que o solo vai estar mais ácido do que o normal. E aqui, pessoal, basicamente é uma questão que fala sobre força dos ácidos. Ele quer a chuva ácida de maior acidez. E aí eu uso aquele esqueminha que eu comentei com vocês. Número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Se der 2 ou 3, o ácido é forte, tá? Se der 0 ou 1, o ácido é fraco. Então, o HNO2 é um ácido fraco, o H2SO3 é um ácido fraco, HNO2 fraco, e aqui o H2CO3 é um ácido moderado, mas posso considerar os dois fracos. Então, a única alternativa que tem ácidos fortes é a letra D.